Olá, meu nome é Thales, sou professor de matemática e nesta aula a gente vai estudar aí o gráfico de uma função, ok? Então, vamos à aula. Vamos falar agora sobre gráfico de uma função, ok? Então, o que é o gráfico de uma função? O gráfico cartesiano de uma função é o conjunto de todos os pontos x, y do plano que satisfazem a condição y igual a f de x. Então, tendo aí a função, o gráfico, que vai ser a nossa linha, seja lá uma reta ou uma curva, em que a gente vai compreender todos os pares ordenados que pertencem a tal função, certo? Então temos aí embaixo um gráfico de uma função. De que função é essa aqui? É da f de x igual a x mais 1. Qual é o gráfico? O gráfico é essa linha vermelha, certo? Então toda reta, toda linha ou toda curva que a gente conseguir traçar no plano cartesiano, ela é formada por infinitos pontos. Esses pontos são os pares ordenados que vão aí pertencer à curva. Mas, será que é necessário a gente, para fazer um esboço de um gráfico, a gente ter que traçar todos os pontos? Não, né? Para fazer a construção de um gráfico, né, um esboço dele, a gente precisa apenas de alguns pontos. Então, de que maneira a gente pode construir o gráfico de uma função, né? De uma função dada? Então veja bem, a gente tem que passar por esses três passos aqui para poder fazer o gráfico de uma função, ok? Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é atribuir valores à variável x da função e encontrar os correspondentes para a função. O segundo passo é formar pares ordenados x, y e depois marcar esses pontos no plano cartesiano. E por último, a gente vai traçar a linha ou curva em que esses pontos, né, eles dirão aí para a gente a trajetória da curva. Então veja bem, o primeiro exemplo aqui que a gente tem é para fazer o gráfico da função f de x igual a 2x. Então veja bem, para fazer o gráfico de qualquer função eu tenho que montar esse esqueminha aqui, ó, essa tabela, ok? Para fazer. Veja que nessa tabela eu coloquei 5 espaços, né? 5 linhas. Então, como o primeiro passo é atribuir valores para x, a gente vai escolher valores para x de modo que a gente faça o gráfico da função. Então veja bem, normalmente eu escolho para x os 5 números inteiros menores, ok? Os menores os 5 números inteiros. Então, é normal aqui eu escolher sempre os números menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Ok? Então, escolhi meu x. Você pode escolher números diferentes, pode escolher números diferentes. O que é que eu vou fazer com esse x? Eu vou trabalhar agora com valor numérico, né? Eu vou substituir aqui, ó, na função, que é 2x. Quando eu substituir e resolver, eu vou encontrar o y da função, né? Que o y é o f de x. Assim, eu terei x e y, então isso aí vai formar um par ordenado. Então, veja bem. Fazendo isso aqui, ó, eu vou ficar com 2 vezes menos 2. E quando eu resolvo isso, me dá menos 4. Então, eu fico com o par menos 2 e menos 4. Então, coloco aqui, ó, menos 2 e menos 4. Depois, ao menos 1, então eu fico com 2 vezes menos 1. Logo, isso vai me dar menos 2. E, portanto, terei o par menos 1, menos 2. Quando eu escolher o zero, eu vou ficar com 2 vezes 0. Isso é 0. Logo, o par é 0 e 0. Quando eu escolho x igual a 1, eu vou ter 2 vezes 1, isso me dá 2, o par é 1 e 2. 1 e 2. E por último, 2 vezes 2, que dá 4, e meu par é 2 e 4. O que é que eu tenho que fazer agora? Colocar esses pares ordenados no plano cartesiano. Então eu vou fazer o plano cartesiano aqui, ok? Então, vou aqui separar. Vou fazer de 1 centímetro o espaçamento entre os números.
Eu vou marcar nossos pontos, né? Primeiro ponto é menos 2 e menos 4. Então, menos 2 para x, menos 4 para y. Deixa eu marcar o menos 4 aqui. Então, colocar no plano cartesiano, eu vou ter esse ponto aqui. Próximo ponto, menos 1 e menos 2. Menos 1 aqui para x, menos 2 aqui para y. Faço a projeção dos dois pontos. Feito. Depois 0 e 0. 0 e 0 é o centro do plano cartesiano. Depois é 1 e 2. 1 para x, 2 para y. Depois é 2 e 4. 2 para x, 4 para y. Tá aí os 5 pontos que são correspondentes aos valores de x. O que é que eu faço agora? Eu faço o esboço do gráfico, né? Ou seja, esses pontos estão me dando aí essa trajetória aqui, ó. E essa trajetória é o gráfico da minha função, ok? Este aqui é o gráfico da função f de x igual a 2x. Então esse aqui é o processo que eu vou fazer sempre para construir, né, para esboçar gráfico. Faço uma tabela com esses valores, calculo e terei os pares ordenados. Depois coloca no plano cartesiano e faz aí a trajetória desses pontos. Vamos fazer mais um. Então agora a gente deve construir o gráfico para a função x² menos 1. Então a gente vai fazer a mesma coisa, né? A gente vai precisar fazer a construção da tabela. Então eu vou fazer aqui a tabela, ok? Pronto, tá aí a nossa tabela. Agora eu vou colocar os números aqui, né? Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E fazer o cálculo, né? Para menos 2, eu fico aqui com menos 2 ao quadrado, menos 1. Menos 2 ao quadrado é 4, menos 1, 3. Depois, menos 1 ao quadrado, menos 1. Menos 1 ao quadrado é 1, 1 menos 1 é 0. Depois é 0. 0 ao quadrado menos 1. 0 ao quadrado menos 1 é menos 1. Depois é 1. 1 ao quadrado menos 1. 1 ao quadrado menos 1, né? 1 ao quadrado é 1, menos 1 dá 0. E 2. 2 ao quadrado menos 1 dá 3. Logo, meus pares aqui são menos 2 e 3. Depois, menos 1 e 0. Depois, 0 e menos 1. Depois, 1 e 0. E depois, 2 e 3. Agora a gente vai fazer o plano cartesiano. Vamos fazer aí a trajetória dos pontos, ok? Primeiro ponto, menos 2 e 3. O menos 2 aqui vai no 3. Então, pegar uma regra para me auxiliar. Primeiro ponto. Segundo ponto, menos 1 e 0. Com menos 1, vai no 0. Então, menos 1 e 0, o ponto fica no menos 1. Depois, 0 e menos 1. X é 0, então o ponto fica no menos 1. Depois é 1 e 0, o y é 0, então o ponto fica no x, no valor 1. E por último, 2 e 3. O 2 vai no 3. Pronto. A trajetória dessa curva aí, quer dizer, do gráfico, nos diz uma curva, né? É meio que vai formar um Vzinho, só que é curva. Então vou fazer aqui, ó, a direção
Pronto. Tá aí o nosso gráfico para a função x² menos 1. Então, f de x é igual a x² menos 1. Então, é assim que a gente esboça gráfico de funções através, né, da tabela, né? Tabela de valores. Outra coisa que a gente precisa falar é sobre a identificação de uma função, né? Que nem sempre o que você vê aqui, ó, traçado no plano cartesiano, né, o gráfico que você vê representa aí uma função real. Então, de que maneira a gente pode identificar uma função no gráfico? Então, como a gente já viu na definição de função, a gente viu que um elemento domínio não pode ter duas imagens, ou seja, quando a gente estava lá no diagrama, né, quando a gente precisou estudar lá no diagrama a função, a gente viu que um elemento de A, que é o domínio, ele só pode ir para um elemento de B, certo? Ou seja, não pode sair 2 em 3 aqui. E o B é quem? Esse elemento aqui é a imagem, né? Então, cada elemento do domínio só pode ter uma imagem, certo? De que maneira no gráfico a gente pode representar isso, né? A gente pode usar uma coisa que é chamada de teste da reta vertical. O que seria isso? Seria traçar retas verticais, né? Ou seja, são retas paralelas ao eixo Y, e elas podem ser traçadas tanto no plano quanto mentalmente, né? Imaginando, e verificar se essas retas elas tocariam aí o gráfico em apenas um ponto, cada uma delas. Então já tracei uma primeira aqui, ó, só toca em um ponto. Se eu traçar outra reta vertical em outro lugar do gráfico, só vai tocar o gráfico em um ponto. Assim eu já consigo perceber que se eu traçar várias outras retas, cada uma delas vai tocar somente um ponto. Então, quando eu faço essas retas verticais e toco apenas um ponto, isso aí já está justificando para mim que o gráfico, a imagem de cada valor do eixo x só tem um valor com representação gráfica. Então, nesse caso aqui, esse gráfico representa uma função, ok? É função. Então, se eu passo retas verticais no gráfico e só toca um ponto cada uma delas, então é função. Caso haja retas verticais em que você trace no gráfico e passe em mais de um ponto, já não vai ser função. É o caso desse aqui, ó. Embora eu passe a reta aqui, ó, nesse espaço e só toque um ponto, quando eu passar outra reta vertical nesse espaço aqui do gráfico, por exemplo, ela não vai tocar em um ponto, vai acabar tocando em 2 pontos, ok? E quando toca em 2 pontos, aí já não é função. Ah, professor, mas aquela reta tocou em um ponto, não poderia ser função, não? Não pode ser função porque quando falhar em uma das retas, já falha em todo o conceito. Então, o que é mesmo o teste da reta vertical, né? O teste da reta vertical é se alguma reta vertical tocar o gráfico, ó, se alguma, ok? Então, basta uma só passar pelo gráfico e tocar em 2 pontos, que já não é mais função. Olha só, se alguma reta vertical tocar o gráfico em 2 pontos ou mais, o gráfico não representa uma função real, ok? Observação, vou colocar uma observação aqui, ó. Se essa reta não tocar o gráfico em nenhum ponto, também não representa função. Então só vai representar a função quando todas as retas do gráfico, né, infinitas retas verticais que podem passar aqui, todas elas tocarem apenas um ponto do gráfico, ok? Então vamos fazer um exemplo sobre isso aqui, verificar em alguns gráficos de que maneira a gente pode observar, né, se ele representa uma função ou não. Então veja só esse exemplo aqui, ó. Quais dos gráficos abaixo representam funções reais? Então eu tenho 5 gráficos, eu vou verificar quais deles representam funções reais. Lembrando que o gráfico são essas linhas vermelhas.
As duas retas perpendiculares em preto é o plano cartesiano, não tem nada a ver com o gráfico, ok? Só que é necessário para a gente fazer o gráfico do plano cartesiano. Veja bem, então a gente vai fazer o teste da reta vertical. A gente pode até imaginar essas retas passando. Imaginando dá para concluir qual gráfico é ou não, ok? Sem precisar fazer as retas. Mas aqui a gente vai fazer algumas só para verificar, certo? Esse primeiro gráfico aqui, ó, vou traçar 3 retas verticais em lugares diferentes. E a gente vai perceber que cada uma dessas retas só toca o gráfico em um ponto. Se a gente imaginar outras retas passando aqui, todas elas também só vão tocar em um ponto. Portanto, esse primeiro gráfico aqui representa uma função, ok? Temos aí uma função nesse primeiro gráfico. Nesse gráfico aqui de baixo, né, eu vou fazer do mesmo jeito. Vou traçar aqui 3 retas verticais em regiões diferentes do gráfico. Todas elas só estão tocando aí em um ponto. Se eu imaginar outras retas verticais passando em outros locais desse gráfico, também vai tocar em um ponto. Portanto, esse gráfico aqui também representa uma função. Próximo gráfico, vamos tratar desse gráfico aqui, ó. Essa curva, se for passar em 3 regiões, vou passar nessa aqui que está meio embolada, e nessa outra. Perceba que na primeira reta que eu fiz, toca em um ponto. Já nessa segunda, toca em um, tocou em outro aqui e toca em outro aqui. Ó. Toca em 3 pontos. E na terceira só toca em um, né? Como lá a gente viu que basta uma reta vertical tocar em mais de um ponto, a gente pode concluir que não representa função. Então essa aqui não é função. Esse outro gráfico aqui, ó, essa outra curva, já vai falhar na primeira reta que eu traçar aqui, por exemplo. Ó. Já toca em 2 pontos do gráfico. Então já é possível concluir que não é função. E esse outro gráfico aqui, né, que está meio partido, né, digamos assim. Ele vem aqui, dá um salto, depois dá outro salto. Perceba que eu posso traçar uma reta aqui, ó. Só toca em um ponto. Posso traçar uma reta aqui, também só vai tocar em um ponto. Posso traçar outra reta vertical aqui, só toca em um ponto. Só que tem um problema, ó. Se eu quiser colocar uma reta vertical aqui, ó, nesse espaço entre -2 e 1, né, essa região, veja que a reta não toca em nenhum ponto. A gente viu pela observação que se tocar em nenhum ponto também não representa uma função. Pronto. Ok? Então esta é a nossa aula sobre gráficos de função. Claro que não termina aqui esse assunto de gráfico, né? A gente vai precisar tratar ainda do domínio da função e tratar também de recolher o domínio e a imagem de uma função através do gráfico. Vai ficar para a próxima aula, ok? Então é isso. Espero que vocês consigam resolver exercícios e até uma próxima aula sobre funções.